de novo na Casa de Investimentos com Emília Vieira para mais um workshop. Vamos falar de investimento. Emília, continuando então a nossa conversa, já estamos a falar de ações, concretamente. Já no último workshop já falamos da avaliação de ações, como é que se fazem essas contas, como é que se escolhe uma ação de investir. Agora vamos olhar para o ciclo dos mercados de ações e vamos tentar perceber o que é que o passado nos diz sobre duas características fundamentais, que é o risco e a rentabilidade. E a rentabilidade. O passado, há imensos estudos empíricos que o demonstram que as ações são a classe de ativos que, embora mais volátil, que não significa excessivamente arriscado ou pode não significar risco, mas que é a classe que melhor rentabilidade proporciona. E por isso, desde o estudo do L. Roy Dimson, que vem desde 1898 até 2017 e que o livro O Triunfo dos Otimistas expõe, ao estudo do Jeremy Siegel, da Universidade de Wharton, nos Estados Unidos, com o livro Stocks for the Long Run, e o estudo vem desde 1800 e muito pouco, portanto são mais de 200 anos de dados de empresas e retornos daquilo que são as várias classes de ativos. E temos também o estudo do Roger E. Bottom, da Universidade de Yale, a que se chama A Longa Curva da Prosperidade. Nós gostamos muito de lhe chamar a Grande Curva da Prosperidade porque, efetivamente, prosperou mais quem investiu nas ações, na classe de ativos que melhor remunerou o capital. E, nesse sentido, a comparação é sempre feita entre as principais classes: o imobiliário, as ações, as obrigações e, neste caso, os bilhetes de tesouro e obrigações do Tesouro Americano. Que acompanham muito as taxas de juros. E que acompanham muito as taxas de juros. A questão é, quando nós estamos a falar em investir para o curto prazo, nós estamos a falar que as ações, obviamente, são ativos com muito mais risco, porque são mais voláteis e se o investidor quiser sair, pode não conseguir vender ao mesmo preço ou vender e ficar com positivo nesse investimento. Ou seja, há de alguma forma uma associação entre risco e volatilidade, se quisermos. O risco é uma medida de volatilidade, não é? De amplitude de variações, não é? Uma associação entre esse indicador e a rentabilidade. Há um pouco aquela associação. Quanto mais risco, de alguma forma, maior a rentabilidade potencial. Essa é é aquilo que nós vulgarmente ouvimos e que, basicamente, pode ser completamente errado. E porquê? Porque nós, quando olhamos para uma ação que acabou de cair ao longo dos meses que se passaram 30% ou 40%, naturalmente, a medida teórica de risco, que é o chamado beta, que mede os tais desvios destas variações de cotação. Já agora, sem entrar em tecnicismos exagerados, ou tentando descodificar isso, o beta basicamente tem a ver com a média das variações em relação à média. Exatamente. Quanto varia um ativo quando comparado com a variação média de mercado. O beta de mercado é 1. Se se a determinada ação tiver um beta superior a 1, quer dizer que é mais arriscada que a média de mercado. Se eu tiver abaixo, quer dizer que é menos arriscada. Mas, mais uma vez, esta é uma definição teórica, porque quando nós estamos a falar que uma ação caiu 30% ou 40%, o seu beta medido, o seu risco medido por este beta, mostra que o ativo é mais arriscado. Mas quando nós estamos a investir numa ação que caiu 30% ou 40%, nós hoje, para comprar as mesmas 1000 ações, estamos a alocar muito menos dinheiro. Portanto, nós estamos a pôr em risco muito menos dinheiro. O risco tem a ver, sobretudo a noção de risco tem a ver com o preço, a diferença que temos entre o preço a que compramos e o valor que tem o título. É claro que volatilidade é a variação que vai ter, mas a variação que um título tem, ou que as ações têm, é muito uma consequência da liquidez, do facto de estar todos os dias a cotar no mercado e de haver milhões de pessoas que todos os dias compram e vendem e que tanto pesa na cotação final quem está a agir e sabe o que está a fazer, porque avaliou as empresas, está a comprar e a vender pela relação que vê entre preço e valor, como quem está a jogar e quem está a especular e que compra e vende na expectativa de um ganho rápido. Portanto, a volatilidade não é uma boa medida de risco, mas e para a maior parte dos investidores, é assustador, causa
algum transtorno, causa desconforto. Claro. Causa desconforto, mas na verdade depende da postura. Se o investidor associar aquele ativo a uma fatia que continua a ter aquela fatia, aquela percentagem da empresa, o facto de ela variar, ele continua a ter aquele interesse económico naquele negócio, que é o que significa uma ação. Portanto, ela variar pode ser uma oportunidade, ter muita volatilidade pode ser uma oportunidade para voltar a comprar mais barato se cair ou para vender mais caro se, entretanto, a volatilidade for no sentido da subida. Aliás, o exemplo que deu há pouco, a tal ação que pode variar, pode ter caído 30% ou 40%, o que significa que tem uma grande volatilidade, tem um beta superior a 1, portanto há ali um risco, se quisermos, definido desta maneira elevado, mas isso pode ser uma boa oportunidade. Isso pode ser uma excelente oportunidade. A ação pode estar a desconto em relação ao valor potencial. Exatamente, a ação pode ter um grande desconto e é nessa altura que o investidor... Por isso é que é importante só investir se soubermos o que estamos a fazer e nessa altura nós estamos a investir com muito menos risco. A percepção que a maior parte dos investidores tiveram o ano passado, em março, quando o mercado chegou a variar entre máximos e mínimos por causa do Covid, 10%. Estamos a falar de março de 2020. No momento em que vem o Covid, em que se entra em pânico e com medo tomou posse dos investidores, o medo, o pânico tomou posse dos investidores e simplesmente vendiam de qualquer forma com medo que poderia acontecer. Ora, esse foi um momento absolutamente extraordinário para comprar valor. A percepção que as pessoas tinham é que aquele momento era extremamente arriscado, quando na verdade era um momento extraordinário, porque era quando estávamos a comprar muito mais barato. O risco era muito menor do que a percepção que o investidor poderia ter. Um bom exemplo, e nós já tínhamos na carteira alguns títulos, mas um bom exemplo destes investimentos é o caso, por exemplo, da Ryanair, é o caso da Booking, é o caso da Airbus e de outros títulos em que nós estavam ligadas ao setor do turismo, à aviação, que tiveram a maior crise da sua história. No caso da aviação, nunca houve uma crise tão grande e que permitiram, e, por exemplo, a AerCap, uma empresa de leasing de aviões, e que nos permitiram reforçar posições e comprar extraordinariamente barato ativos que já vendemos, em alguns destes casos, que já vendemos e onde fizemos mais-valias consideráveis. Portanto, a noção, a percepção que as pessoas têm de risco a todo momento não deve ser ditada pela volatilidade, mas lá está, para isto é que faz falta ter o conhecimento, por isso é que passar este conhecimento às pessoas é muito importante para nós, Casa de Investimentos, porque isto dá tranquilidade. Essa percepção de volatilidade não significa risco, são coisas diferentes. O risco deve ser visto, mais uma vez, como a probabilidade de perda permanente de capital. Repare, quem estava muito descansado nesse período era quem estava investido em obrigações. Mas, na verdade, foram os ativos e continuam a ser mais arriscados, porque é onde a política monetária, os bancos centrais e os governos vão atuar, baixando o preço do dinheiro e tornando esses ativos maus investimentos durante um período longo. Por outras palavras, se nós olharmos para aquilo que é uma obrigação a 30 anos ou para uma ação, repare que isto faz mesmo pensar. Nós, quando olhamos para uma obrigação a 30 anos, ela vai ter uma série de cash flows ao longo deste tempo. Que são os juros. Que são os juros, que são os cupons. Semestralmente ou anualmente. Exatamente, que são os cupons. Se nós repararmos e tivermos uma obrigação a 30 anos, é uma coisa fixa, é um cash flow fixo que nós não podemos mudar nada, já foi determinado em determinado momento. E isto dá enorme confiança às pessoas, dá enorme conforto, ter uma coisa fixa que vai acontecer naquela data certa. No entanto, isto é terrível. Repare, o que aconteceu em Inglaterra com a Segunda Guerra Mundial? Quem tinha as obrigações do Tesouro Inglês em 1900, do governo inglês em 1940 ou 1941, corria grandes riscos de nunca vir a receber nada. Portanto, as grandes crises, sejam por guerras, seja pelo Covid, os governos têm a necessidade de encetar políticas, muitas vezes expansionistas, para ajudar a acomodar estes choques económicos. E os ativos que são muito mais, que têm muito mais risco, são aqueles que as pessoas têm mais conforto em ter, que são os tais de taxa fixa. Se nós olharmos a 30 anos para uma empresa e dissermos assim, esta empresa vai ter um conjunto de cash flows ao longo de 30 anos, nós só não sabemos. No cupom da empresa nós sabemos, é X%, imagine, 2 ou 3% a 30 anos, que há de estar perto disto a obrigação do Tesouro Americano.
Quando olhamos para o dividendo de uma empresa, ao longo de 30 anos, há de facto grande incerteza, mas é onde nós temos o ativo em que os interesses estão muito mais alinhados entre os gestores e os donos das empresas e os investidores. Não há, e o David Svensson, era gestor, faleceu este ano, do fundo da Universidade de Yale, explica isto de uma forma brilhante no livro Unconventional Success e mostra exatamente o que isto significa. Ora, se nós pegarmos nisto, e dissermos assim, eu vou atualizar estes cash flows, mas eu não sei exatamente, isto são pontos de interrogação ao longo destes 30 anos. A empresa vai ter uma série de cash flows, os lucros, uma parte é distribuída sob a forma de dividendos e a outra é reinvestida no negócio. Claro. Nós até gostamos muito das empresas em que é reinvestido. Significa, se o puderem investir a altas taxas de rentabilidade, é isso que nós preferimos que aconteça. E que são dividendos futuros. E a história mostra-nos que, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das empresas ganha mais de 10% ao ano. Portanto, se nós ainda por cima estivermos investidas nas melhores empresas, à partida é absolutamente claro que teremos muito melhor rentabilidade. Portanto, a questão determinante na análise de risco é o tempo, é o espaço temporal. É extremamente arriscado se fizermos para a próxima semana, se fizermos para o próximo mês, comprar hoje ações da Google ou da Amazon ou do que for. Mas, se o fizermos para os próximos 5 ou 10 anos, o risco baixa de uma forma brutal. Voltamos à questão do prazo. Exatamente, voltamos à questão do prazo. Que é essencial, de facto. Sem dúvida. E isto remete-nos também para a questão dos grandes ciclos, se quiser, de variações de ações. Nós já ouvimos dizer que está em ciclo de subida, está em ciclo de descida. Isto é, tirando aquelas flutuações diárias ou semanais ou mensais, olhamos às vezes para grandes ciclos. E, aliás, há dois animais que são simbólicos para isso, que são atribuídos simbolicamente ao mercado, que é o urso como símbolo da queda, do ciclo da baixa, e o touro como ciclo da alta. Como é que isto funciona, de facto? Eles têm essa conotação porque o touro ataca de baixo para cima e o urso de cima para baixo. Por isso é que tem esta classificação. E, aliás, esses animais estão representados em estátuas, às vezes, em Wall Street, em Nova Iorque, Bolsa de Frankfurt, também, se não me engano. Exatamente. Os ciclos, as economias, da mesma forma que a noite segue o dia, as economias têm ciclos e por isso nós contamos com períodos de prosperidade, depois há os exageros, como aconteceu com bolhas imobiliárias, com bolhas tecnológicas, etc. E depois há as necessárias correções. A questão é que a psicologia do investidor, o espírito irracional e animal que o Keynes reporta muito bem no livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, de 1936, e que explica os espíritos aliado à especulação e ao espírito animal que todos nós acabamos por ter, fazemos com que estes movimentos sejam largamente ampliados. Agora, se nós formos analisar ao longo do século XX, ou destes últimos 120 anos, se formos analisar estes ciclos, nós vemos os ciclos de expansão são muito mais longos e os ciclos, os tais bear markets, os ciclos de queda, são muito mais curtos. Ainda mais, e se nós repararmos, nos últimos 20 anos, nós temos 3 grandes ciclos. Nos últimos 22 anos, temos a bolha tecnológica, de 99 a 2000 e pouco, temos depois a crise financeira, 2007, 2008, e temos esta crise de Covid de 2020. O que nós reparamos é que, cada vez mais, as autoridades monetárias têm muito mais rapidez e muito mais instrumentos ao seu dispor para atuar rapidamente, para dar liquidez ao sistema, para evitar que os tais espíritos animais, que as tais compras e vendas pelo pânico e pela ganância... No fundo, muitas pessoas vendem porque estão a ver toda a gente a vender. Estão a ver toda a gente a vender e é muito difícil, e eu volto a dizer, e digo isto, já disse isto numa das nossas cartas trimestrais, é muito mais fácil para nós, investidores, para nós que estamos aqui na Casa de Investimentos, equipa de investimentos, estar confiantes e muito tranquilos com o que a carteira tinha em março ou abril de 2020 do que para os nossos clientes, porque nós conhecemos as empresas, o modelo de negócio, o que os gestores estão a fazer. Nós, por exemplo, quando olhávamos para a Booking, víamos 70% dos custos são variáveis. Se a empresa não tiver atividade, também não tem estes custos. Portanto, sabemos o que é que tem nos balanços, a capacidade que têm e que estes ciclos negativos são extraordinários porque permitem a estas empresas comprar outras empresas e comprar muito barato. Portanto, ter esse conhecimento, ter essa capacidade para ver
é muito importante para a tranquilidade, mas a maior parte dos investidores não consegue ver no seu extrato de conta marcado em baixo todos os dias um movimento de queda. Portanto, porque vai às televisões, vai aos sites, vê os sinais, vai o cor vermelha ali, sinais negativos. exatamente, claro. e vê, e tudo o que vê à volta é pânico, e há muito ruído no mercado, há muitas opiniões diferentes, é mesmo cada vez mais a facilidade de comprar e vender e a forma como os média comunicam, às vezes de forma tão incompleta e distorcida e mal explicada, potenciam muito estes vieses que nós temos, vieses claro. comportamentais, este medo que temos, esta nossa predisposição para atuar no curto prazo e para achar isto ainda vai cair mais, eu vou conseguir comprar mais baixo. Mas a história mostra é que na maior parte dos casos as pessoas falham mesmo grandes recuperações. E mais uma vez, se nós olhássemos para este período, nós vemos, por exemplo, se nós olharmos para a linha, para a tal longa curva da prosperidade que mostra o Roger Ibbotson, é exatamente isto, nós, quando nos aproximamos destes períodos de tempos, eles são ali pequenas quedas claro. na tal longa curva da prosperidade. E, de facto, vemos é que muitos dos investidores não têm a capacidade, a maior parte dos investidores, para aproveitar, não têm, pelo comportamento, por não terem uma filosofia bem estruturada em uma postura a longo prazo, e têm medo, que é natural terem Vem ter toda a medo. gente a sair de um sítio, a correr, não querem entrar nesse sítio, como é evidente. E isto acontece, exatamente, e isto acontece muito com investidores profissionais, porque querem proteger o seu posto de trabalho e o seu emprego. Aquilo que nós fazemos, pela grande ligação que temos com os nossos clientes, pela forma como lhes comunicamos e por uma filosofia bem delineada de construção de valor a longo prazo, é manter o rumo, manter-nos fiéis à criação de valor a longo prazo. É certificar-nos se, mudando com as circunstâncias, o que é que muda e que impacto tem nesses negócios. E na maior parte dos casos, o impacto, claro que teve impacto em muitos negócios, claro que teve impacto. Algumas das empresas dessas do turismo tiveram perdas, mas é um impacto pontual. Nós não estamos e não devemos nunca investir numa empresa da mesma maneira que um empresário não abre um negócio, não cria uma empresa para ter 1 ano, 2 ou 3, cria para décadas. Nós devemos olhar para as ações exatamente como isso, como ter um portfólio, um conjunto de negócios que vai criar valor ao longo dos muitos Para isso é anos. preciso conhecer os fundamentais das empresas. Para isso é Para fundamental. perceber até que ponto é que estas crises, que são pontuais e transitórias, afetam ou não afetam a essência daquele negócio. Exatamente. E isso é determinante, porque isso é que nos vai dar o conforto para aproveitar essas grandes quedas para reforçar. Eu dou-lhe um exemplo. A Microsoft, em 1999, cotou máximos, dentro da bolha tecnológica, cotou máximos e só voltou àquela cotação em 2014. Porque, entretanto, houve o rebentar da bolha. O rebentar da bolha. Claro. A bolha foi a cotação da Microsoft, ela cotava a cerca de 90 ou 100 vezes os resultados do ano seguinte e, portanto, a cotação atingiu valores muito elevados. O que significa é que passou depois pela crise financeira, ainda abaixo desta cotação, e só em 2014 é que voltou a cotar o nível de 1999. 15 anos. Para a maior parte dos investidores que a compraram perto de máximos, por isso é que é muito relevante o que vou dizer a seguir face a esta questão que o Paulo colocou. Para a maior parte dos investidores que a compraram em máximos, teve 14, 15 anos sem rentabilidade. Isto é tremendo, é um período demasiado longo e não é necessário fazer isso. Portanto, mesmo assim, se o investidor que ficou aqui 5 ou 10 anos perdeu dinheiro, o investidor que ficou 15 e saiu, quando chegou ao seu nível saiu, que acontece muito, é típico dos investidores fazerem isto, tentar recuperar aquilo que investiram, mesmo que demore mais 5 anos a chegar onde investiram. É um número em que ficam ancorados. O que acontece é que a Microsoft, quem a comprou em 99, se a tivesse mantido até 2021, tinha ganho 10% ao ano, em média. 10% ao ano. 10% ao ano. Todo. Passava o período todo. 10% Portanto, ao ano. 7 anos, se não me engano, 2014 até agora, Ela fez um movimento brutal de recuperou subida. tudo aquilo que perdeu e ainda dá 10% Exatamente. Mas não é preciso esperar 21 anos para que seja um negócio excepcional. A questão está, e por isso é que é importante a avaliação, por isso é que é importante sabermos o que estamos a comprar. Claro. O que é que nos permite preparar para estes ciclos económicos?
é ter o cuidado é ter a preocupação de concentrar numa carteira de investimentos empresas de qualidade excepcional, com uma equipe de gestão capaz e que nós grande parte do nosso trabalho é acompanhar o que nós temos na carteira de investimentos, saber muito bem o que é que as nossas empresas estão a fazer, ouvir as conferências trimestrais, ver todos os resultados e ver que impacto é que isto pode ter nos resultados que elas vão tendo trimestre a trimestre, acompanhar para ver se há deterioração do negócio. E os fundamentais. Isto tudo são os fundamentais. É baseado no que uma empresa cria. Ao comprarmos hoje, nós estamos a comprar o conjunto de cash flows que ela vai gerar enquanto a tivermos. Claro. E nós temos de ter cuidado de comprar a um preço sensato. Portanto, o nosso método na Casa de Investimentos é muito simples. Nós procuramos negócios excepcionais, geridos por gestores capazes e honestos e queremos comprá-los a preços sensatos. E a Microsoft em 99 não transacionava a um preço sensato, portanto não se deveria ter comprado. Da mesma maneira que hoje... Logo a seguir ao arrebentar da bolha, foi um ótimo negócio. Exatamente. Claro. Da mesma maneira que hoje há um conjunto de empresas, também na área tecnológica e noutras, que estão a cotar a números que mostram ou fazem crer que o futuro vai ser absolutamente cor-de-rosa para sempre. E é quando, de onde a onde, assistimos a grandes correções no preço. Portanto, a forma como nós, como um investidor cauteloso, conservador, faz, é avaliar os ativos, tê-los avaliados, concentrar numa carteira diversificada de 25 ou 30 boas empresas, e recordo, a maior parte das pessoas tem grande parte da sua riqueza ou numa empresa ou até na sua casa, quando estamos a falar num empresário ou quando estamos a falar num investidor individual que trabalha por conta de outrem. Portanto, ao ter uma carteira de 25 ou 30 empresas, é diversificação suficiente para ter o seu dinheiro exposto a algumas das melhores marcas do mundo. Essa é uma das formas como os investidores se podem proteger, nomeadamente dos crashes que são assustadores. Exatamente. A forma... Os crashes são assustadores, mas é o preço a pagar. Portanto, essa forma, a diversificação de carteiras, é uma das formas, se quisermos, como os investidores se defendem daquilo que são os crashes, por exemplo. Exatamente. Portanto, se nós tivermos a preocupação de ter uma carteira diversificada de títulos cotados e que estão a preços sensatos, é a melhor forma de estar preparado para essa queda, para essa possível queda. Nós nunca sabemos quando vai ocorrer, nós nunca sabemos quando é que o mercado vai ocorrer, quando é que um recuo de mercado, quando é que uma crise vem, uma recessão. Às vezes é um pequeno rastilho, não é? Às vezes claro. É um pequeno rastilho e acontece quando as pessoas não estão preparadas. Mas, acontece também quando os preços estão demasiadamente inflacionados. Isto é, quando pode se faz ser análise... ou não, mas muitas vezes as bolhas demoram muito tempo, enchem muito mais para além do claro. Razoável. Portanto, repare, para aqueles investidores que em 2008 tiveram medo, quando saíram do mercado e estiveram à espera de ver um futuro mais certo, porque paga-se um preço muito alto para a certeza. Nós temos que aprender a conviver com a incerteza, estar preparados para ela. E se tivermos uma carteira de ativos excepcionais, de boas empresas, que estão a cotar a preços sensatos, nós estamos preparados para os contratempos do mercado. A questão é que se nós estivermos à procura do melhor momento para entrar, quando o mundo está todo cor-de-rosa, já o preço das ações subiu claro. muito. Isto é, essas ações já não passam no teste da análise fundamental. Pois não, porque já não conseguimos. Elas podem ser ativos excepcionais e podem ser bem geridas e nós percebemos bem o que fazem, mas já não têm um requisito que para nós é essencial, que é podermos comprá-la com margem de segurança a preços sensatos. Claro. E a margem de segurança é aquilo que melhor podemos fazer para ultrapassar os bear markets. Portanto, o verdadeiro investidor é como um empresário, está permanentemente no mercado. Pode às vezes estar menos investido, mas por norma está permanentemente no mercado. Vai vendendo o que fica muito caro, mas há ativos excepcionais que continuam a transacionar dentro daquilo que é o valor intrínseco e ganham 10 ou 15 ou 20% ao ano, não faz sentido sair, porque estamos a interromper o ciclo, estamos a interromper uma função extraordinária que é o compounding de longo prazo, a composição de retornos a longo prazo. E, portanto, o que é determinante é dizer assim, o Paulo, se quiser passar umas belíssimas férias, tem que pagar por isso. Se quiser ter um carro muito bom, tem que pagar por isso. Quando queremos retornos acima da média, nós também temos que pagar um preço. E o preço é suportar a volatilidade. Portanto, às vezes, apetece dizer às pessoas, se não consegue suportá-la,
mas quer ter estes retornos, desligue o computador. Não olhe para o computador nem Não para o veja. telemóvel, não veja as cotações. É determinante pensarmos que não há bela sem senão. O preço para termos bons retornos, ao longo destes anos, na Casa de Investimentos, com um ganho líquido para os nossos clientes, que ultrapassa os 9% ao ano, a gerir carteiras individuais, e não é um fundo, não tem a mesma eficiência em termos de custos, nós passamos também por recuos de mercado de 37%, no caso do Covid, de 20% ou 19%, ou vários momentos desde 2010 até hoje. E fez parte do preço, foi o preço que pagamos para estar no mercado. E mesmo assim ainda cometemos alguns erros e cada vez cometeremos menos, acho eu. Portanto, o que é determinante é mesmo isto, é o investidor dizer assim, ou não tem conhecimento para o fazer e diz, não tenho, não faço. E dito isto, há investidores que não estão preparados para ter ações, não têm o temperamento adequado, têm extrema ansiedade a ver as cotações variarem. E como não conseguem desligar o computador, faz todo sentido não terem. Claro. Procurarem outra classe, protegerem o seu dinheiro da inflação, procurarem outra classe onde possam, outra classe de ativos, outros ativos onde possam ter algum rendimento. Mas, efetivamente, criar as condições para poder ter uma fração do património ainda pequena nesta área, aprender a lidar com isso, a ignorar, olhar para aquilo, para a riqueza que estas empresas criam, para os tremendos cash flows crescentes que fazem ao longo do tempo. Há dias foram publicados os resultados da Google. A Google, desde 2019, triplicou os seus resultados. Portanto, quando nós olhamos para empresas destas, que são absolutas máquinas de criação de riqueza, e não é só de riqueza para os acionistas, é de valor para o público em geral, porque todos nós usamos imensas coisas da Google e não pagamos nada por isso. Nós somos um produto Google que nos vende sob a forma de publicidade. Mas o que é importante é vermos que estas são mesmo as maravilhas do capitalismo. Se nós estivermos preparados para suportar alguma volatilidade, para ter algum conhecimento ou porque se conseguem encontrar as pessoas em quem se confiam para nos acompanhar, o fazemos, ou então dizemos assim, deixa-me escolher uma forma de eu fazer isto só, mas preparando-se exatamente para isto. Sem dúvida. E é preciso também, se quiser, uma preparação psicológica de alguma maneira para isso, ou pelo menos evitar as armadilhas mentais Sem dúvida. do investidor. Não é? Esse é um tema importantíssimo. E é o tema que nós vamos deixar precisamente para o próximo workshop. É isso mesmo que vamos falar, as armadilhas mentais dos investidores e como evitá-las.